curso de atualização para condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 14 sobre noções de primeiros socorros 2, dando continuidade à nossa aula anterior. Lembrando então que nós vimos na aula anterior sobre a análise de riscos e perigos, né? E a partir daí nós vimos a verificação dos riscos iminentes, o estacionamento adequado da viatura, do veículo. E agora nós entramos na terceira parte falando sobre a sinalização do local e do tráfego, para então fecharmos com a segurança pessoal do local e das vítimas. Sinalização do local do sinistro. Muitas pessoas acreditam que os primeiros socorros são iniciados no atendimento da vítima, mas na maioria das vezes não. Na verdade, os primeiros socorros começam com a sinalização do local do sinistro, haja vista que um local mal sinalizado pode provocar novos sinistros. Ou seja, a pessoa que vai prestar os primeiros atendimentos deve cuidar primeiro da sua própria proteção, para só depois garantir a segurança da vítima e do local do sinistro. Para garantir a segurança do local do sinistro, seguem algumas regras fundamentais na hora da sinalização. Termine de sinalizar em um ponto em que o sinistro ainda não possa ser visto por outros condutores. Dessa forma, os motoristas poderão reduzir a velocidade, parar ou desviar do local. Todo o trecho deve ser demarcado desde o início do sinistro até o local, que deve ser visualizado pelos condutores que vão se aproximar. Nós temos a ideia de que vamos começar a sinalizar a partir da zona quente. Daqui a pouco mostraremos como é que funciona essa sinalização. Nós vamos realizar a contagem dos passos e vamos colocar ali o triângulo de sinalização. Mas e depois? Depois devemos melhorar essa sinalização e é o que está dizendo aqui o slide. Eu vou continuar sinalizando, né, até que eu olhe para trás e não veja mais o local do sinistro, a zona quente, e aí é o momento de eu parar. Nessa sinalização, após o triângulo, eu posso dar um espaçamento maior, 200, 300 metros, entre uma sinalização e outra, sempre me utilizando de arbustos, galhos de árvore, sempre colocados no acostamento, também para evitar um outro sinistro com veículos que venham em sentido contrário. É importante que a pessoa que vá colocar essa sinalização também tome cuidado, vai andando pelo acostamento, observando o distanciamento entre os arbustos ou os galhos de árvore que ele vai colocando no acostamento. Sempre olhando para trás para observar o distanciamento do local do sinistro da zona quente. Quando ele perceber que já está longe o suficiente a ponto de não perceber o local, aí ele para essa sinalização. É interessante essa atitude, porque quando o motorista, o condutor do veículo, ele vem, e sabemos que nas rodovias as pessoas imprimem uma velocidade maior em seus veículos, e ele olhar o primeiro galho, o primeiro arbusto, ele vai perguntar o que aconteceu lá na frente. E ele já vai diminuir essa velocidade. Quando ele chegar próximo do triângulo, ele já vai estar com uma velocidade reduzida, né, a ponto de conseguir frear com tranquilidade. Para sinalizar o local, utilize preferencialmente o triângulo de segurança localizado no veículo. Outros objetos também podem ser utilizados, tais como arbustos, galhos de árvores ou capim. Durante a noite ou com neblina, este cuidado deve ser redobrado. Materiais luminosos, lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos podem ser utilizados para sinalizar o local e evitar novos sinistros. Encerrado o atendimento e não havendo mais equipes especializadas no local, retire da pista a sinalização de advertência do sinistro e outros objetos que possam representar riscos ao trânsito de veículos. Não retire os veículos. Se o seu veículo está envolvido no sinistro, deve ser deixado no local onde parou para não infringir o inciso 3 do artigo 176. Porém, caso o veículo esteja causando uma situação de um perigo, como um novo sinistro, a ação, se for considerada segura, é removê-lo e justificar a autoridade de trânsito assim que possível. Fluidez no tráfego. Mesmo que o sinistro cause um afunilamento da via, o trânsito precisa fluir para não causar novos sinistros. Além disso, se os condutores pararem ao longo do trajeto, poderão dificultar a chegada do resgate.
Portanto, alguém precisa sinalizar para que os populares não parem na pista e orientar para que sigam o trajeto com segurança. Início da sinalização do local do sinistro. De acordo com a Resolução 36 de 1998 do CONTRAN, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. No entanto, a distância exigida na norma, na maioria das vezes, é insuficiente, considerando a velocidade do trânsito, as condições do tempo e da via, entre outros. Por isso, os protocolos de direção defensiva e primeiros socorros para atendimentos de sinistros de trânsito recomendam que a sinalização seja estendida numa distância considerando essas variações e que seja proporcional à velocidade máxima da via. Em caso de condições adversas, essas medidas devem ser dobradas para garantir a segurança. A tabela abaixo serve de referência para sinalizar o local do sinistro. Transforme a velocidade da via em metros. Se a via tem a velocidade máxima permitida de 40 km por hora, a distância para início da sinalização em pista seca será de 40 passos longos, porque a ideia é de que cada passo signifique 1 metro. Sob a distância para início da sinalização sob chuva, neblina e fumaça e à noite, dobra-se a medida, então conta-se 80 passos longos. E assim sucessivamente. Via máxima permitida 60 km por hora, 60 passos. 80 km por hora, 80 passos. 100 km por hora, 100 passos. E em caso de chuva, neblina, fumaça e à noite, dobra-se. 60 passos vai para 120, 80 vai para 160 e 100 passos vai para 200. Vamos trazer uma imagem aqui para demonstrar bem essa sinalização. Sinalização de sinistro em trecho reto na rodovia com velocidade regulamentada de 110 km por hora. Então nós temos aqui a zona quente bem delimitada. A partir daí conta-se 110 passos largos, coloca-se o triângulo, conta também para o outro lado, coloca-se o arbusto. Não há necessidade dessa colocação desses arbustos aqui, mas colocamos aqui na imagem só para dar uma ideia do que seria o desvio de trajeto. O local correto para a colocação do triângulo de emergência leva em consideração a velocidade da via, o tempo, o clima, as condições da via e as condições do trânsito. E quando falamos sobre condições da via, temos duas que obrigam o cidadão a desprezar a zona quente e só começar a contar os passos após o término dessas condições. São elas as alterações do traçado e as alterações por obras de arte. As alterações do traçado são curvas. Já as alterações curvas e aclives e declives. Já as alterações por obras de arte são pontes e viadutos e túneis. Então aqui nós temos um exemplo de curvas. Uma sinalização em situação de curva. Então aqui foi determinada a zona quente. A partir daí eu passo uma linha para desprezar a curva e conto os 80 passos largos porque a via é de 80 km por hora. Contei os 80 passos largos, coloco o triângulo. A partir daí eu vou contar do outro lado. Mas eu percebi que só deu 60 passos largos. Então eu desprezo novamente a curva e começo a contar de novo os 80 passos largos para colocar o arbusto. É importante que nesse trajeto que eu estou mostrando aqui, sejam colocados arbustos também no acostamento, porque senão pode ocorrer a situação de um condutor vir aqui, ele observar esse arbusto, e aí ele dar prosseguimento, né, na trajetória, e aí ele observar e não ver mais nada, e aí ele falar assim, certo, esqueceram de tirar, e aí ele novamente imprimir uma velocidade acima, né, do normal, né, e aí vai causar um novo sinistro na zona quente, tudo bem? Sequência das ações a serem desenvolvidas. Então falamos sobre a segurança da análise de riscos e perigos, falamos sobre a questão dos perigos iminentes, né, dos riscos iminentes, como tratar, falamos sobre o estacionamento do veículo e sobre a sinalização. Muito bem, fazendo isso eu garanto a segurança pessoal, a segurança da vítima e a segurança das pessoas que vão auxiliar ali na hora dos primeiros socorros, ou melhor, do atendimento mais próximo à vítima. Vamos para a segunda ação, que é o acionamento dos recursos. E depois veremos a verificação das condições gerais das vítimas ou da vítima. O acionamento dos recursos, ele
tem bem definido, né, quais são esses recursos. Os 4 principais que nós trazemos aqui é a Polícia Militar, pelo telefone 190, a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo telefone 192 e o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193. Polícia Militar 190, quando acionar, sempre que houver uma emergência em locais sem serviços próprios de socorro. Sinistros nas localidades que não possuem um sistema de emergência podem contar com o apoio da Polícia Militar local. Polícia Rodoviária Federal 191, sempre que houver qualquer emergência nas rodovias federais, porque eles precisam fazer a perícia, eles precisam sinalizar da melhor maneira, eles precisam direcionar o tráfego. Agora, os primeiros socorros em si serão realizados pelo Corpo de Bombeiros ou pelo SAMU, tudo bem? SAMU 192, qualquer tipo de sinistro, mal súbito em via pública ou rodovia, emergências clínicas, ok? Então chamamos o SAMU. E o Corpo de Bombeiros Militar 193, vítimas presas nas ferragens, qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos e combustíveis, e locais instáveis como ribanceiras, muros caídos, valas, etc. Trazemos também aqui o Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU, né, que executa procedimentos de resgate, lida com riscos potenciais e realiza atendimento às vítimas. Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos, geralmente dispostos a cada quilômetro. É só retirar o fone do gancho e aguardar a comunicação. O SAU é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias. O que devemos informar então para o atendente quando ligarmos, né, para ele, para acionar o resgate especializado? Na verdade, ele que vai fazer as perguntas, né, e eu preciso ter as respostas. São 6 informações básicas. Meu nome e telefone, porque ele vai perguntar para que ele tenha registrado. Local com ponto de referência, o local do sinistro. Quantidade e tipo de veículos envolvidos. Situação das vítimas, se elas estão, a gravidade dessa condição. Pessoas presas às ferragens. Vazamento de produtos perigosos, risco de explosão ou incêndio. Tudo bem? Essas 6 informações são importantíssimas para que o resgate desloque, o atendente desloque o resgate correto, né? O atendimento correto. Muito bem, então falamos sobre a segurança e análise de risco, acionamento dos recursos e agora falaremos sobre verificação das condições gerais da vítima. Após cuidar da segurança do local e acionar o socorro médico, o socorrista deve dar atenção especial à vítima. O atendimento à vítima antes da chegada do socorro especializado deve ser realizado apenas em casos em que as vítimas estiverem vulneráveis e não puderem cuidar de si mesmas. Ele é fundamental para evitar que as consequências do sinistro sejam ampliadas. O socorrista deve fazer somente o que sabe para não se colocar em risco e para não agravar a situação das vítimas. Portanto, procedimentos como respiração boca a boca, massagens cardíacas, imobilizações, entre outros mais complexos, devem ser realizados apenas por pessoas treinadas e capacitadas. Muito bem. Nós sabemos que para quem está fazendo o curso e já trabalha nessa área, com certeza já recebeu a capacitação para esse tipo de atendimento. Um atendimento mais aprofundado, mais especializado. Porém, nós trataremos aqui, porque também não sabemos se existem pessoas que estão realizando o curso que não têm esses cursos especializados, né? Então nós trataremos aqui conforme a grade curricular, dentro do conteúdo que ela solicita ou que ela ordena que nós ensinemos. Vamos lá. O que fazer? O primeiro passo é observar a vítima. Ela poderá estar em 2 estados, vítima consciente e vítima inconsciente. Para cada situação, o atendimento será diferente, mas o importante, independentemente do que fazer, é o controle da situação, ter empatia, bom senso, não mexer na vítima e sempre manter o contato com o socorro especializado. Vítima consciente. Sempre faça a aproximação pela frente da vítima, evitando o fator surpresa e certificando-se de que ela o veja sem precisar mexer a cabeça. Identifique-se. Olá, sou fulano de tal, estou aqui para te ajudar. Fique calmo e não se mexa. O socorro especializado já está chegando. Posso te ajudar? É importante fazer essa pergunta porque a pessoa vai solicitar a sua ajuda, né? E nesta hora ela sempre pede 2 coisas principais. A primeira, que você cuide dos pertences dela.
Às vezes ela deixou uma mochila no veículo, a carteira, o celular, a bolsa, um notebook, né, alguma coisa que ficou no veículo, né, e ela sabe que ela será levada para o pronto-socorro, para o hospital. Mesma situação da motocicleta. Às vezes a pessoa pede para que você cuide da motocicleta, cuide do veículo, porque ela não sabe para onde ela vai, de repente ela está sozinha, não tem ninguém ali que vai cuidar dos bens dela. A outra coisa que ela vai pedir é para que você entre em contato com seus parentes, informando da situação e para qual hospital ela será levada. Tudo bem? Sempre são esses pedidos, né, que as vítimas solicitam às pessoas que estão ali próximas à ajuda. Por isso que é importante você perguntar se você pode te ajudar a pessoa. Busque por informações, serão de muita importância para repassar às equipes de socorro. Algumas informações são muito importantes, como por exemplo, o tipo sanguíneo da vítima, se a vítima possui alergia a algum medicamento, se a vítima ingeriu bebida alcoólica recentemente, ou se a vítima tem alguma doença infecto-contagiosa. Todas essas informações devem ser marcadas num papel, devem ser anotadas para que quando chegue o serviço de socorro especializado, você repasse essas informações para a equipe especializada que está realizando os procedimentos. Tudo bem? Tranquilo? Imagine, por exemplo, que de repente nesse trâmite de chegar o socorro especializado, essa vítima desmaie. Então é importante que você já tenha obtido essas informações, ok? Tranquilo? Vamos lá. Dando continuidade. Oriente a não se mexer nem mexer a cabeça, mesmo que queira olhar para ver o que está acontecendo. Não movimente a vítima, isso pode causar uma lesão secundária ou piorar o quadro clínico. Sempre informe a vítima o que você está fazendo e o que está acontecendo. Isso irá diminuir a curiosidade e as chances de se mexer. Ouça e dê atenção à vítima, aceitando suas queixas e respondendo às suas perguntas. Um detalhe muito importante agora. Não minta ou dê informações que causem impacto à vítima. A desestabilização emocional poderá trazer complicações. Às vezes, você não vai ter que mentir, mas também você não vai poder trazer informações que vão levar à desestabilização emocional. Então você vai ter que dar um jeito aí, de repente, numa situação muito complicada, de você não passar o que está acontecendo. Tudo bem? Tentar tranquilizar a vítima. Permaneça junto à vítima até que o socorro chegue. Procure manter o controle da situação. Já em vítimas inconscientes, se a vítima não responde aos seus chamados ou está desacordada, ligue novamente o quanto antes e informe o socorro. É possível que o atendente passe algumas orientações, faça exatamente o que ele orientar. Deve-se ligar novamente e informar ao serviço de socorro sempre que a vítima desmaiar, começar a falar algo sem sentido, apresentar sangramento severo ou começar a se queixar de sede e dor. Deve ligar para o atendente e passar essas informações. A partir daí, o atendente ele vai solicitar que você, se a vítima desmaiou, está inconsciente, que você controle os sinais vitais. E é por isso que se deve ligar, porque a partir daí, se você for controlar os sinais vitais, você vai ter que tocar na vítima. Mas você tem uma autorização do agente público, ele autorizou você a fazer o controle dos sinais vitais. Então você está autorizado a encostar na vítima. Tudo bem? É importantíssimo essa ligação, essa informação, e espere o que o atendente vai lhe falar. Aí são dois o controle dos sinais vitais que nós podemos fazer. O primeiro é a frequência cardíaca, o segundo é a frequência respiratória. Frequência cardíaca, número de vezes que o coração bate por minuto. Em adultos saudáveis, a pulsação varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Já a frequência respiratória é o número de respirações que uma pessoa realiza por minuto. Um adulto em condições normais tem uma frequência de 12 a 20 respirações por minuto. Como realizar o controle da frequência respiratória? Verificar se a caixa torácica da vítima se eleva, se expande e se contrai. Significa que a vítima está respirando. Deve-se, utilizando um relógio, contar quantas vezes ocorre essa elevação em um período de 1 minuto. Se está difícil essa observação, você pode usar um celular, um óculos, né, ou um espelhinho, colocando na narina da vítima, porque toda vez que ela respira, vai embaçar a tela do celular, vai embaçar
a lente do óculos ou o espelho, tudo bem? Então cada vez que embaçar, significa que essa vítima respirou. Você vai marcar no relógio 1 minuto e vai contar quantas vezes ela respira. Pode-se facilitar essa situação para agilizar o trabalho, né? Ao invés de você contar as respirações por um período de 1 minuto, você vai contar pelo período de 15 segundos e ao final dos 15 segundos você vai pegar a contagem das respirações e multiplicar por 4. Porque 15 segundos vezes 4 dá 1 minuto, então as contagens que você fez vezes 4 vão ser referentes a contagens de 1 minuto. Como realizar o controle da frequência cardíaca? Colocar os dedos indicador e médio sobre a artéria carótida ou a radial. A artéria carótida ela fica na região do pescoço abaixo da mandíbula. Tanto faz do lado esquerdo quanto do lado direito. É importante que não faça das duas. Nunca coloque dos dois lados ao mesmo tempo. Sempre de um. Se vai colocar do esquerdo, só do esquerdo. Se vai colocar só do direito, só do direito. Tudo bem? O mais recomendado é do lado esquerdo. E a artéria radial você vai colocar no prolongamento do dedão, na base do dedão, no punho da pessoa do braço esquerdo. Você procura ali, tá? Essa artéria radial também, você vai sentir o coração pulsando, sem pressionar. Isso é muito importante. Utilizando um relógio vai fazer a mesma contagem, né? 1 minuto e contar quantas vezes o coração pulsa, ou a artéria pulsa. Mesma situação para facilitar, você pode contar durante 15 segundos e depois multiplicar a contagem por 4, dentro do mesmo raciocínio lógico. Existem outros 2 tipos de controle de sinais vitais, que são a temperatura e a pressão arterial, mas esses sinais vitais não são controlados porque não existe um recurso adequado para eu utilizar para fazer essa aferição. Tudo bem? Tranquilo? Perdendo ou sem sinais vitais, o que fazer? Neste caso, deve-se novamente acionar o socorro especializado, explicando a situação e aguardar orientação. Se durante o atendimento a vítima apresentar fraturas, o socorrista deve orientar para que não se movimente até a chegada do resgate. As vítimas também precisam de proteção contra o frio, sol e chuva. É muito importante que sua temperatura seja mantida, ou seja, que ela não perca o calor do próprio corpo. Portanto, o socorrista deve tomar as providências para mantê-la aquecida e protegê-la até a chegada do socorro especializado. Cuidados com a vítima, o que não fazer? São 4 situações: não tumultuar o local do sinistro, não movimentar a vítima, não oferecer nenhuma bebida à vítima e não retirar o capacete do motociclista. Atenção, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer durante o atendimento. Estancar a hemorragia, imobilizar um membro fraturado por meio de talas improvisadas, usar o torniquete ou executar a manobra de Heimlich, que é a técnica utilizada em casos de emergência por obstrução de corpo estranho, impedindo a pessoa de respirar, são exemplos de técnicas que devem ser aplicadas por profissionais capacitados. Cabe ressaltar que estes e outros procedimentos complexos, para que sejam realizados de maneira eficiente, necessitam de conhecimentos prévios adquiridos por meio de cursos específicos de primeiros socorros, ministrados por especialistas e com carga horária suficiente para um aprendizado satisfatório. Caso alguma dessas ações seja realizada de forma incorreta, poderá provocar novas lesões ou agravar as já existentes. Portanto, a conduta correta é acalmar a vítima e aguardar a chegada do socorro especializado. É o que nós estamos dizendo desde o início deste tema. Não tumultuar o local do sinistro. Sinistro de trânsito é uma ocorrência que chama muito a atenção. Assim, pode haver várias pessoas em torno do local. Para ter o controle da situação, devem-se evitar discussões ou situações que possam fazer as pessoas se alterarem. Nesse momento, apontar culpados não vai ajudar no atendimento às vítimas. Não movimentar a vítima. A movimentação incorreta pode resultar em lesões secundárias, provenientes de movimentação de fraturas incompletas, rompimento de tendões ou tecidos, fragilidade da coluna vertebral e medula, possibilidade de sequelas. Ao fazer contato com uma vítima que está dentro do veículo, os primeiros atendimentos devem ser prestados sem movimentá-la e somente quando há dificuldade de respiração é permitido soltar o cinto de segurança. E, se necessário, movimentando a vítima o mínimo possível.
Movimentar a cabeça, pescoço ou tronco da vítima com fratura de ossos da coluna pode afetar a medula. Somente equipes devidamente preparadas podem realizar este procedimento. Qualquer movimento inadequado pode agravar lesões inicialmente simples, causando danos irreversíveis. Ao tentar tirar uma vítima presa nas ferragens, podem-se aumentar as chances de agravar os ferimentos, ocorrer uma hemorragia e até mesmo reduzir as chances de sobrevivência. Não se deve retirar nenhum corpo estranho encravados na vítima, como vidro, estilhaços, madeira ou ferragens. Portanto, a vítima deve permanecer no local até a chegada do resgate e somente em situações de risco iminente poderá ser movimentada. Exemplo: risco de explosão, vias aéreas submersas impedindo a respiração, risco de queda do veículo em ribanceiras, risco de soterramento e inundação. Nessas situações, eu tenho que analisar, né? Aí eu posso mexer na vítima, ou vou deixar ela lá, né, para morrer. Mas eu tenho que prestar atenção no seguinte: eu estarei colocando a minha vida em risco para ir lá nessas situações aqui iminentes, nesses riscos iminentes, para salvar a vítima? É uma decisão muito importante. Se eu não for, vou me cobrar o resto da vida. Se eu for e eu morrer junto, e aí? Tudo bem? Vou só deixar aqui, né? Isso aí é uma decisão de cada um. Mas eu tenho que analisar. Vai explodir o veículo, a vítima está lá dentro, eu vou lá tirar a vítima. E se explodir comigo lá? Vai cair na ribanceira e eu vou lá. A recomendação é que não vá. A recomendação é que não vá. Porque a primeira ideia é garantir a sua segurança pessoal. Tudo bem? Mas na prática, às vezes, não é o que nós vemos. As pessoas vão lá que nem uns, né, e acabam salvando, mas existem situações que não conseguiram salvar também e foram juntos. Então, eu estou trazendo aqui o que acontece na realidade e o que a legislação traz como regra de procedimento, de prática. Não oferecer nenhum tipo de líquido, bebida à vítima. Por vezes, vítimas de sinistro de trânsito pedem por água e dizem sentir muita sede. Isso pode ser verdade, mas também pode ser um indicador de complicações no seu quadro clínico. A ingestão de qualquer substância pode interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. Além disso, a vítima pode ter alteração da consciência e apresentar vômitos, engasgar e aspirar o líquido para os pulmões, o que pode levar à asfixia. Somente um profissional poderá diagnosticar com precisão as condições de uma vítima. Mesmo que aparentemente ela pareça bem, pode estar com lesões internas ou fraturas que deverão ser tratadas no hospital. Não retirar o capacete do motociclista. Geralmente, os ferimentos sofridos pelos motociclistas em sinistros de trânsito são de maior gravidade, visto que eles não possuem a proteção exterior de seus veículos. Recomenda-se não movimentar os motociclistas vítimas de sinistros, pois uma ação errada pode ocasionar ou piorar as lesões. É importante confortar a vítima e tranquilizá-la até a chegada do resgate. Por causa do sinistro, a vítima pode entrar em pânico e se sentir sufocada, tentando tirar o próprio capacete. Nesse caso, ela deve ser tranquilizada e apenas a viseira poderá ser aberta. Mantenha a coluna cervical da vítima em posição adequada até a chegada do resgate. Ao retirar o capacete, a cabeça é movimentada, o que pode acarretar lesões no pescoço e no crânio. Portanto, a melhor opção nessa situação é acalmar o motociclista e aguardar a chegada do socorro especializado. Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é sempre uma ação de alto risco. Por isso, apenas os profissionais treinados e capacitados podem realizar esse procedimento. O capacete serve como suporte para manter a coluna imóvel. Outras orientações. Não fique ao redor da vítima quando o serviço de socorro estiver atendendo, a não ser que foi solicitado sua ajuda para colocar em prática ações orientadas. Não toque na vítima se você não estiver devidamente protegido contra as secreções. Não coloque quaisquer substâncias em ferimentos. Reconhecer suas limitações no cenário do sinistro. Após o socorro, evacuar a vítima para a unidade de saúde. Não se esqueça de retirar materiais e objetos utilizados para sinalizar o local do sinistro, inclusive galhos e arbustos. Ao acionar o socorro, fique na escuta até que o atendente desligue primeiro.
Seja rápido. Quanto mais rápido suas ações, maior é a chance de sobrevida da vítima. Fechamos aqui então, pessoal, nossa aula 14. Todas essas informações passadas, esse conteúdo, também são conteúdos de conhecimento, né? Mas é bom relembrarmos, porque a nossa ideia aqui do nosso curso é a atualização, certo? Não vamos aprofundar, como nós já dissemos várias vezes, não é o objetivo do nosso curso o aprofundamento nas técnicas e práticas de primeiros socorros avançado, mas a ideia é de um atendimento inicial, que ainda não tem um resgate especializado, né, que eu não tenho os equipamentos necessários, como por exemplo o equipamento primordial que são as luvas de borracha, de látex. Então eu não posso ir lá mexer na vítima, fazer algum procedimento. Tudo bem? Aguardamos vocês na próxima aula. Um grande abraço. Qualquer dúvida, podem encaminhar suas perguntas, seus questionários, tá? Para que nós possamos atendê-los da melhor maneira possível. Um grande abraço e até a próxima aula.